Boa noite, vamos dar continuidade e, ao mesmo tempo, encerramento da 11ª edição do Fliarachá. Como todos sabem, esse momento, para mim, é o momento mais importante do Fliarachá sempre, momento no qual a gente homenageia a autora homenageada, no caso, a Eliana Alves Cruz, que está ali no cantinho. Mas antes, temos digamos assim, uma magnífica surpresa. Eu queria convidar a minha querida amiga Carmen Lúcia para sentar aqui com a gente. Bem, o Sérgio vai fazer as honras da casa. Bom, boa noite. Vocês sabem que não pode haver uma surpresa melhor do que receber uma pessoa como a ministra Carmen Lúcia. Ela é uma pessoa em quem nós pensamos toda vez que a gente começa a perder as esperanças de que o Estado de Direito Constitucional no Brasil está prestes a se esvair. Toda vez que a gente olha para Brasília, que às vezes é um deserto na vida política, a gente sabe que naquela sede que foi invadida e dessacralizada pelos golpistas de 8 de janeiro, a gente tem uma esperança, porque tem pessoas como a ministra Carmen Lúcia lá. Essa esperança tem a ver com o julgamento dela, que é sempre um julgamento a favor dos direitos e muito lúcido e sempre literário, porque a ministra é uma grande leitora, né? Ela lê muito, lê bem e se aproveita dessa riqueza que a literatura nos dá, da captura da melhor linguagem possível para fazer com que os votos dela não sejam no ar do juridiquês apenas, mas tenham uma qualidade literária que sempre me encanta. Então é com muito prazer, realmente com muito prazer, que eu faço essa introdução da ministra Carmen Lúcia, que é uma guardadora dos nossos direitos lá em Brasília. Boa noite a todos. Primeiro eu queria dizer que eu estou aqui de jeito nenhum como juiz, estou aqui como uma leitora ou uma ledora de muitos dos autores que estão aqui e dizer que sou uma fã dos professores que estão aqui, porque, no meu caso, como cidadã, a palavra tem uma importância de vida. Há 17 anos atrás, quando eu fui indicada para o cargo de juíza constitucional, na sabatina do Senado, um dos senadores perguntou como é que era esse juridiquês a que se refere agora o Sérgio. E eu me lembrei de um filme no qual o autor sobrepõe a figura de um juiz com malhete, que é aquele martelo batendo, ao de um padre, que, para nós católicos, tem um momento da celebração em que, simbolicamente, ele transforma aquilo que é um pedaço de pão no símbolo da nossa fé, que se chama o milagre da transubstanciação. Eu acredito a ponto de achar que ali a substância se transportou para um outro nível. E, para nós do direito, a palavra tem uma importância fundamental. Diferente de todos os senhores aqui, autores e literatos, a palavra para nós vira vida na hora. Ontem, sexta-feira, vários juízes brasileiros mandaram que alguém se levantasse para ouvir uma sentença. E o que fosse dito naquela sentença, a palavra, significaria os próximos 5, os próximos 10, os próximos 50 anos da vida dessa pessoa, todo o resto da vida dessa pessoa. Então, a palavra, no meu caso, não é um instrumento de trabalho, é no que eu acredito. Com um detalhe, a palavra democracia,
que eu vi aqui tantas vezes, a palavra liberdade, que eu vi aqui tantas vezes, nas poucas horas que eu estou aqui, a palavra igualdade, que tantas vezes o Brasil ignorou, é a palavra que vira a vida de todos nós. E a literatura faz a reunião da liberdade, que é o espaço no qual nós convivemos democraticamente, com a literatura que faz não um espaço de liberdade, mas a possibilidade de sonhar a libertação. A gente sempre diz e escuta, acho que no direito, que nós temos no Brasil uma Constituição que esse ano completa 35 anos de vigência e que, apesar dos pesares e das catimbas, e que não são poucas, o Sérgio lembrou do Dia da Infâmia, 8 de janeiro, eu estou ainda usando o bottom, democracia inabalada, porque as agressões contra os muros, as paredes, os equipamentos, não abalaram a democracia e, principalmente, não abalaram a minha fé no povo brasileiro, não abalaram e nem poderiam, nem precisavam de estar com o bottom. Estar num sábado à noite, na minha amada Minas Gerais, conversando sobre a arte da literatura e a arte de viver com o outro de forma amena e alegre, seria bastante para dizer que eu continuo mantendo a fé no Brasil, nos brasileiros e na democracia brasileira, e que a literatura me dá o espaço não apenas de eu viver as liberdades que a Constituição assegura, mas a libertação que todos nós, seres humanos, precisamos. Nós somos um povo de muitas humanidades, foi lembrado ainda há pouco pelo Tom, pelo Itamar, entre outros. Somos um povo de muitas desumanidades. Mas as humanidades e as desumanidades não caem do céu nem saem do inferno. São uma construção de todos nós. E a ordem que nós temos há 35 anos é de que é o objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quem vai construir, quem está com o dever de construir por ordem constitucional, somos todos nós, cidadãos brasileiros, que estamos aqui nessa sala. Por isso mesmo é que eu acho que a democracia encontra a literatura na hora em que a gente fala na inspiração, mas principalmente na transformação que a obra literária é capaz de fazer por todos e cada um de nós. Eu me lembro que quando eu li um livro, dos tantos e quantos que eu lia, e teve uma época na década de 80 que eu lia um livro fora do direito, portanto, uma obra literária mesmo, por semana. E fui lendo até um dia que o Van Damme, que era um grande livreiro de Belo Horizonte, me entregou um livro que se chama Tuareg. E até na altura do livro eu comecei a brigar muito com eu falava, eu não acredito que o personagem, que para mim já estava na minha cabeça, eu não acredito que esse homem vai fazer isso aqui comigo, de jeito nenhum, não admito uma coisa. E aí eu fui postergando o final, porque eu falei, se ele fizer isto, eu dizia, e aí, Carmen, se ele fizer isso, você vai fazer o quê? Brigar com quem? E é isso a obra literária, o transportar você e possibilitar a transformação, porque tira você de você mesmo e faz um encontro com o outro. Hoje eu vi tanto o Jefferson quanto o Itamar dizer que cada livro é um livro. E cada um livro é um livro na hora que encontra o autor, e não é o mesmo livro para o leitor. Eu me lembro, hoje foi citado aqui pelo Sérgio Rodrigues, o Machado de Assis, nem precisa de ser lembrado, porque ele é eterno nas nossas vidas, mas eu li a primeira vez Dom Casmurro num tempo em que eu não fui nem um pouco feliz. Eu fui interna num colégio de freira, com um pouco mais de 10 anos de idade, que era normal e comum, e eu não fui feliz, eu não gostei daquela disciplina alucinante de tocar sininho 5 horas da manhã para levantar, tocar sininho, e a gente tinha que entrar numa fila, tocar sininho para entrar no banheiro, tocar sininho para abrir o chuveiro. Depois, quando eu comecei a namorar, que falava assim, se você ouvir sininhos, se eu ouvir sininhos, não vai dar certo. Porque ouvir sininhos, para mim, não é uma coisa boa. Não é sinal de bondade de jeito nenhum. Mas, uma coisa que o Colégio Sacré-Cœur me deu, tinha uma biblioteca que era um encantamento só. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu disse, que absurdo, nós, mulheres, eu, né, Capitu, nós não fazemos isso, nós não traímos de jeito, que isso? Onde já se viu?
Anos depois eu li de novo, falei assim, que chato esse Bentinho, vou perguntar à mamãe se eu quero ir para o internato, se eu posso deixar de ser pai. Cara chato, se Capitu não traiu é porque ela é uma boboca. Há uns, não sei, uns 15 anos, eu peguei uma madrugada o livro de novo, comecei a falar assim, eles dois tiveram um caso e a Capitu, a coitada da Capitu foi... Como assim? Eu falei, eu vou parar de ler, porque eu não sei o que eu vou achar da próxima vez nesse livro. Cada livro é um livro, cada vez que a gente lê é um livro, e o autor se multiplica como ser humano, Jefferson, e multiplica a nossa humanidade. Diferente de você, eu aprendi a ler com um pouco mais de... Ia fazer 5 anos de idade em abril, e a minha mãe me colocou no... Chamava-se Jardim de Infância, porque já se vê que eu sou uma mulher centenária, quase, não é? Outro dia disse ao meu sobrinho, o Chico, disse, quando eu era novinha, ele falou, e você foi, tia? Não acredito. Eu disse, claro que eu fui. Ele disse, nossa, parece fake news. Em casa, você não tem dúvida nenhuma que vaidade é uma coisa que na minha família não pega, porque todo mundo fala o que quer, não precisa fazer terapia, porque... Né? Certo é que, quando eu era novinha, com menos de 5 anos, eu aprendi a ler. Eu sei que hoje eu sou muito chata com os meus assessores. Eu crio muito caso por causa de português. E há pouco tempo um colega meu me disse, você fica... Concurso do quê? Não, porque pronome relativo, os professores de literatura e de português me corrijam, mas eu não sei por que não se sabe mais pronome relativo. Então, eu resolvi fazer um concurso. Se me entregassem, durante um mês, um relatório com poucos que, eu iria instituir um prêmio. Porque tem cujo, tem o qual, até que um dia que um me entregou, cujo qual, eu falei, não, pode voltar com o quê? É menos pior, eu não vou dar conta. Processo. Um gabinete no Supremo, um gabinete no TSE, respondendo pelo gabinete do ministro Lewandowski, que saiu, e ainda ter que brigar com o prenome relativo, não, Merlatiger vai me desculpar, mas não vai dar. A língua, para mim, tem uma importância fundamental. A palavra, para mim, tem uma importância fundamental. Até porque eu sou de uma família que ainda falava, de uma família não, de uma geração que ainda falava em palavra de honra. Fulano é um homem de palavra. Então, a palavra significava o princípio e o fim das relações humanas. E como nós vivemos com o outro, convivemos pela palavra, mesmo toda essa tristeza de discursos de ódios que hoje a gente vê, para nossa enorme amargura na sociedade brasileira, apenas vai ser superado quando nós conseguirmos nos reinventarmos como um povo, como diria e queria meu grande conterrâneo Darcy Ribeiro, conseguirmos ser um povo novo, matriz de uma civilização que consegue dialogar com todas as humanidades, resolvendo todo o seu passado e tendo uma perspectiva de futuro que nós somos plenamente capazes de realizar. Eu tenho muito menos medo da nossa capacidade, porque estou convencida de sermos capazes, quem produz a literatura que nós produzimos, quem produz a música que nós produzimos, quem conduz a dança que nós produzimos, quem tem um Portinari para mostrar para o mundo, dentre tantos outros, pode ser matriz da melhor humanidade, para que todos possam ter, na experiência democrática dos espaços públicos, um povo que sirva de exemplo para um pouco mais de paz. Eu acho que a literatura nos ensina isso e nos dá essa possibilidade de nos vermos e ver o outro. Eu tenho todas as cismas possíveis com a inteligência artificial, até porque a estupidez natural é um problema muito maior para mim. Se a inteligência artificial é problema, a estupidez natural que tem dominado por aí é um problema, até porque a estupidez não dói. Então, as pessoas podem exercer a sua estupidez plenamente. Tudo isso para dizer que é uma enorme honra, Afonso, Sérgio, vir a todas as feiras literárias, porque, apesar dos pesares, como eu digo, nós estamos, num sábado à noite, numa feira, comemorando nossos autores, podendo ser leitores, que não deve
absolutamente nada a nenhum povo do mundo. Nós somos capazes de ter isso com as nossas dores que se projetam. O Paulo disse tão bem aqui, de todas essas dores que nós precisamos de abrir, curar e seguir em frente juntos, porque estamos todos juntos. Se há todos os preconceitos de uma sociedade patriarcal, machista, sexista, misógina, pode ter certeza que, para nós mulheres, é muito cansativo todo dia, eu tenho que provar para um grupo de homens que eu não sou parecida humanamente com ele, que eu sou a mesma humanidade de todos eles, que a igualdade não tem a cor da pele, que a dignidade tem a essência da alma, e esta essência da alma de um povo só a democracia pode fazer, e só a democracia na sociedade pode permitir construir. Eu sou fã de todas as artes, mas claro que eu tenho na literatura o meu berço, e principalmente, como eu sempre digo para os mais jovens, e deixo aqui para os mais jovens, um verso que não é de um poeta brasileiro, mas que é da humanidade, que o Fernando Pessoa dizia: quando eu morrer, seja eu, filhinho, o teu conforto, pega-me tu ao colo e conta-me histórias caso eu acorde, para eu tornar a adormecer, e dá-me sonhos teus para eu sonhar. E eu espero que todos vocês jovens aqui continuem a sonhar com a nossa geração o sonho de amor Brasil. Eu não quero continuar achando que o Brasil é apenas uma pátria amada. Eu quero, a maneira de Vinícius de Moraes, que a gente não precisa de dizer teu nome, pátria amada. Teu nome é pátriazinha. Vives em mim como uma filha, que és uma ilha de ternura, a Ilha Brasil. Nós queremos cuidar do Brasil, e eu espero muito que a gente seja capaz de democraticamente cuidar do Brasil como uma filha, que é a pátria filha, não apenas a pátria mãe, mas com a mesma gentileza que a gente queria que ela tivesse tido e não teve, porque foi exatamente fruto de um patriarcado extremamente de estratos, de desumanidades, e que ainda encontra eco, porque se não encontrasse, nós não teríamos vivido tudo que nós vivemos nos últimos tempos, e a democracia é como as liberdades, precisa de ser cultivada todos os dias. Eu escutei aqui hoje alguns dizendo que o Brasil é difícil. Acho que todo povo é. Acho que a vida é difícil. Mas eu vou terminar lembrando duas coisas. Uma, que quando estava na presidência do Supremo, um dia eu cheguei em casa falando com o papai que estava muito difícil. Meu pai tinha, então, 98 anos, a idade que ele morreu, pouco tempo depois. Ele disse: olha aqui, a vida é dura, é boa e é curta. Portanto, o que não estiver bom, cuide de mudar, para você e para os outros. Eu não tenho nenhuma dúvida que a vida é dura. Aliás, se fosse fácil, talvez eu nem estivesse aqui, porque eu nunca tive muita facilidade. Mas é ótimo viver, e eu acho a aventura de viver uma grande oportunidade e sorte que nós todos temos. Portanto, eu fico com a minha esperança ainda de Brasil, e termino, então, contando um caso para dizer por que eu acredito na solidariedade do Brasil e dos brasileiros. Eu visito desde 85 por um grupo que faz um trabalho com recuperando pessoas que erraram. Nós todos erramos, mas alguns erros são não jurídicos e, portanto, tem uma pena de afastamento da sociedade num sistema perverso, cruel, dos piores que se tem, que é o sistema penitenciário brasileiro. E, há uns anos atrás, já contei isso em alguma ocasião, Afonso já me viu contando, eu visitei uma penitenciária de Neves. E eu sempre visito a pessoa que não recebe visita, porque alguns ficam completamente abandonados das famílias e tal. E eu fui visitar, neste sábado, o capelão, que tinha sido reitor, meu reitor na PUC, me chamou e disse: olha, hoje eu vou querer que você visite uma pessoa especificamente. E me disse quem era. E aí contou. Era um rapaz, já conhecia até a história, tinha um irmão gêmeo, começaram a mexer com droga, e aí se viciaram, e aí a família foi impedindo que eles tivessem acesso aos demais membros da família, até que,
ficou só a mãe visitando, porque eles foram presos e tornaram traficantes, enfim. Presos por terem sido condenados, eles tinham fugido, me contou o capelão. E na fuga, um dos irmãos desistiu. Disse, vou voltar. O outro disse, não vai. Não vai porque aí vão me capturar. Então você não vai. Enfim, se desentenderam e um irmão matou o outro. O que queria continuar a fuga matou. E aí ele me disse, eu quero que você hoje visite esta pessoa, que ele foi recapturado. A única pessoa que vinha aqui era a mãe dele. E que ele tinha dito a essa mãe, esse recuperando, você não terá mais visita nenhuma. Porque a única pessoa que continuou solidário integralmente com você, desfez da família, dos outros filhos, tudo, foi a sua mãe. Mas agora você matou um filho dela. Então, Carmen, hoje eu quero que você visite essa pessoa. Quando nós saímos da sala, vem de lá a mãe desse rapaz com um embornalzinho, com a roupa limpa, com o bolo, e disse ao padre, padre, eu tinha 2 filhos. Um agora Nossa Senhora toma conta. O outro é meu filho. Eu continuo cuidando dele. Esta é a solidariedade absoluta que nós todos herdamos das nossas mães, das nossas avós. Esta é a solidariedade que é dever constitucional, porque está lá como direito nosso, mas como dever de todos nós com o outro e, principalmente, com esta pátria filha gentil. Muito obrigado por vocês existirem todos. Obrigada. Bem, vamos dar continuidade, né? Depois disso. Eu queria, para sentar aqui no lugar da Carminha, Eliana Alves Cruz, por favor.